Bom dia, galera. Tudo bem com você? Espero que sim, né, pessoal? Galera, vamos lá. A gente começou a ver a respeito da alimentação, né? A gente viu a questão da pirâmide, a gente corrigiu. Vou entrar então de novo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da alimentação. A gente vai ver o que são nutrientes, né? O que é a função de cada um, da proteína, da gordura e do carboidrato nessa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Só para a gente entender como que acontece isso, galera. A gente vai ver, né, o que são nutrientes, quais são, para que servem, né? O que são nutrientes, pessoal? São substâncias químicas encontradas nos alimentos, né? Que possuem funções específicas no organismo. São parte integrante dos alimentos. Então, quando a gente fala em funções específicas, cada nutriente vai ser responsável por alguma função no organismo, beleza? Seja de construção, seja de manutenção. Cada nutriente específico vai ter uma função. Vai haver nutrientes que possuem dupla função, né? Por exemplo, a proteína, né? Função de construção e uma função de manutenção do nosso corpo. Função também de anticorpos, né? De coagulação. São diferentes funções dentro de um só nutriente, beleza? Então, se a gente sabe que os nutrientes são encontrados nos alimentos, o que são os alimentos então, pessoal? Eles são veículos, né? Que possuem também substâncias para dar cor, sabor, cheiro e textura. Então, através dos alimentos, eu tenho os nutrientes. É importante para mim o quê? O alimento ou o nutriente? Se a gente for parar para pensar, o nutriente, né? Só que a gente consome esses nutrientes através da alimentação. Por que eu falei isso, pessoal? Porque hoje, eu vou dar um exemplo para você. No caso dos suplementos, os suplementos não são alimentos, eles já são um nutriente pronto, né? Então, qual que é a função do alimento, então? Por que a gente não ingere somente os nutrientes em forma de líquido, né? Você coloca um suplemento e toma aquele suplemento. Porque primeiro que não tem sabor, né, pessoal? Tem aquele sabor fictício, mas não é a mesma coisa de você comer, de você mastigar, sua papila gustativa sentir aquilo ali. Não é a mesma coisa, né? E tudo que a gente absorve de maneira fácil, também a gente perde de maneira fácil, né? Então, o correto é a gente ingerir um alimento, transbordar ele na nossa boca, sentir aquela sensação, quebrar todos aqueles nutrientes, ir para o nosso organismo dividir aquilo ali, certo? E outra coisa também é a questão financeira, né? Fica caro para a gente fazer isso. E ninguém, igual eu tô falando para você, a gente só vai viver através somente de nutrientes se a gente estiver doente, né? Aí sim, a gente coloca uma sonda e ingere aquilo ali somente os nutrientes puros, né? Então, pessoal, o exemplo, né? O leite, uma proteína, milho, carboidrato, carne, uma proteína, são exemplos, né, de alimentos que se a gente for olhar o nutriente dele, é uma proteína, é um carbo, é uma gordura. A gente tem que saber discernir isso. A gente vai aprender isso hoje, né? Alimentos são agrupados segundo a função de cada nutriente, de que ele é fonte, ou seja, do que existe maior quantidade e de sua composição, né? Ele pode ser um construtor, um energético ou um regulador. A gente vai ver hoje os construtores e os energéticos, tá? Aí tem uma informaçãozinha, né, pessoal? É importante incluir, né, em toda a nossa alimentação, essa, como eu falei nas aulas passadas, né? Ter um equilíbrio, né? O que eu vou comer mais, o que eu vou comer menos, o que eu evito comer, beleza? Então vamos lá, pessoal. Os construtores, né? É formado por qual? Por fonte de proteína, tá? O que são essas proteínas, pessoal? Vamos lá, presta atenção. São nutrientes que provêm tanto de origem animal ou vegetal. A gente pensa que as proteínas só vêm da carne, né? Das carnes, né? Mas não. A gente tem um exemplo clássico também que é a soja, pessoal, tá? A soja é uma fonte riquíssima de proteína. A função da proteína, então, ela é formar, manter e promover o crescimento dos tecidos do corpo, como tecido muscular e tecido ósseo. Por isso, sua função é construtora. As proteínas, pessoal, elas compõem, né, alguns hormônios, participam da formação de anticorpos e defesas. Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala em anticorpos, nosso corpo, ele por si só, ele já produz os anticorpos, né?
quando a gente ingere uma alimentação adequada, nosso sistema fica muito mais forte. Por quê? Porque a produção de anticorpos vai aumentar em consequência da nossa alimentação, tá? Transporta nutrientes, juntamente com lipídios, formam as moléculas, as membranas das células. Membranas das células seriam, por exemplo, vou pegar meu músculo aqui. Meu músculo é formado pelo tecido epitelial. Esse tecido epitelial, pessoal, o nutriente que vai ajudar nessa construção e manutenção são justamente as proteínas, beleza? Um exemplo, são os exemplos clássicos, né? Leite, queijo, né? Que é derivado do leite. As carnes, de modo geral, ovos e as leguminosas, né? Feijão. O feijão, pessoal, por exemplo, é um exemplo de duplo nutriente. Ele é um carboidrato e uma proteína. A soja, fonte riquíssima de proteína. No caso da proteína, pessoal, vou trazer uma informação importante para vocês. Como a nossa alimentação ela vem mudando cada dia mais, se tornando mais industrializadas, tem alimentos, por exemplo, que aceleram a formação de diversos componentes do nosso corpo. Vou dar um exemplo para vocês. O consumo alto de proteínas, por exemplo, proteína da soja, o que vai acontecer? O nosso corpo ele vai amadurecer mais rápido, né? Porque se é um construtor, eu vou formar meu corpo mais rapidamente. É o que acontece no caso, por exemplo, das meninas terem uma menstruação, uma menarca, bem mais cedo. Antigamente não existia, né? Porque era uma alimentação equilibrada, o pessoal fazia muita atividade física, né? Hoje em dia os alimentos são muito mais fáceis, muito mais ricos, a gente consegue muito mais esses nutrientes. Essa alimentação forma uma construção talvez até irregular do nosso corpo. Por isso as meninas hoje vêm tendo sua menarca muito mais cedo, tá? Eita. Pessoal, os energéticos, né? Quais são os energéticos? São os carboidratos e os lipídios, né? O que é um carboidrato? São compostos orgânicos, pessoal, encontrados geralmente nas plantas, né? De origem vegetal, tá? E nosso organismo, os carboidratos fornecem energia. Pessoal, importante, os carboidratos, todos os carboidratos, eles vão virar açúcar. Eu já até comentei isso com vocês. Então, eles fornecem essa fonte de energia. Só que em grande quantidade, pessoal, vão virar gordura que não é bom para o nosso organismo, tá? Alimentos fontes de carboidratos são, que a gente já tinha falado nos outros vídeos, arroz, macarrão, batata, mandioca, milho, farinha. Tudo isso você pode ver que é de origem vegetal, né? A gente planta, né? Resultante da fotossíntese, né? Vocês já aprenderam isso em ciências. E tem que estar sabendo, viu, pessoal? Isso despenca em Enem. Lipídios, né, pessoal? E os energéticos ainda. Lipídios ou gorduras, né? É a mesma coisa, um sinônimo do outro. Provém de alimentos vegetais e animais, fornece energia e isolam o corpo, reduzindo a perda do calor, tá? A gente fala que a pessoa que é gorda, a pessoa que é obesa, ela sente menos frio que a outra. Por que ela sente menos frio que a outra? Porque ela tem mais tecido adiposo, né? Compõe alguns hormônios, células nervosas e são bilares, na bile, pessoal. A gente fala em bile, é lá no sistema fisiológico, tá? Sistema anatômico do nosso sistema digestivo, tá? Isso não convém vocês aprenderem agora, não. Se for fazer uma faculdade de educação física, vocês vão aprender isso também. Convém ressaltar que algumas gorduras devem ser consumidas moderadamente, né? Pois tem efeito de causar danos nos nossos organismos. Então vamos lá, pessoal. A gente tem as gorduras saturadas e trans. O que é a gordura saturada, pessoal? É essa gordura que a gente tem que ingerir. A gente precisa dela, tá? O que é ela? Ela é encontrada também nos animais. Eu falei para vocês que o carboidrato ele vai se transformar em glicose e a gente vai ter uma bolsa ali de glicogênio, né, que é a nossa fonte de energia reserva. Se a gente tiver muito fonte de energia, ela vira o quê? Vai virar gordura, tá? Por isso a gente tem que consumir bem adequadamente esses nutrientes, tá? Presentes nos alimentos de origem animal, carnes, toucinho, pele de frango, queijos, leite integral, manteiga, requeijão, são exemplos, tá, pessoal, dessas gorduras saturadas, as gorduras que a gente geralmente come mesmo. E aqui que tá o problema, pessoal. Essa gordura aí, ó, a gordura trans, né, que a gente ouve falar tanto, né? Zero gordura trans,
A gente vê muitos nos alimentos, né, que falam que é zero gordura trans. Pessoal, então são tipos de gordura que a gente tem que evitar, tá? A gente não pode ingerir de maneira nenhuma em grande quantidade isso, beleza? Né? O nome vem através de um tipo de ligação química que a gordura apresenta. Então, tudo aquilo ali, ela é formada, é como se fosse uma mutação. Isso não é bom para o nosso organismo. O que eu quero, pessoal, que vocês realmente entendam que a melhor forma de alimento é aquela que a gente faz. A gente não compra pronto, aquilo que a gente produz. Eu, quando era mais novo, eu comia demais bolacha recheada, né? Hoje eu cortei isso, né? Não, tem 5 anos para trás eu cortei, eu não como. Dificilmente eu como essas coisas. Bolacha, skin, dificilmente. Só se não tiver jeito mesmo, não coisa que tem para comer, para comprar, é aquilo ali. Mas caso contrário, eu evito totalmente. Por quê, pessoal? Se vocês já repararam numa bolachinha, tá lá, porções, porção por pessoa, 3 bolachinhas. Você come só 3 bolachinhas, pessoal? Você come não. Você come o pacote inteiro. Então, olha a quantidade de gordura trans e de carboidrato que você está ingerindo ali, né? Beleza? A gente tem que tomar cuidado com essas. Algumas fontes de lipídios, né? De modo geral, tanto a gordura trans como a saturada, né? Que é a correta que a gente tem que ingerir. Carnes gordas, né? A gente vai encontrar naquela picanha marota, né? A manteiga, a margarina, o creme de leite, os azeites, né? Os óleos, entre outros, né? Essas são as fontes que a gente tem que ingerir. O que a gente tem que evitar são esses alimentos industrializados. Beleza, pessoal? Então você vai assistir o vídeo, tá ok? Se você assistiu, se você chegou até aqui, responder as questões, na próxima aula a gente corrige, né? E o principal, né? Se policiar contra o uso dessas gorduras, desses carboidratos de maneira exagerada. Beleza, pessoal? Então, estou disponível no WhatsApp, vamos conversando, vamos realizando as questões. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço.